Essa é a minha história. Eu sou Caio César Nakashima, tenho 40 anos, eu sou casado com a Andresa, tenho 2 filhos, a Maria Eduarda e o Davi, e um cachorrinho, o Bob. E tenho mais de 23 anos de experiência aí no mundo corporativo, desde passando de posições como analista, estagiário, assistente, analista júnior, pleno, sênior, coordenador, gerente sênior. Então eu tive uma trajetória aí de mais de 23 anos dentro do mundo corporativo, passando por empresas como operador logístico, transportadoras, empresas de cosméticos, né? Então eu tive uma longa trajetória e também uma vivência muito grande no mundo corporativo em diversas posições na área de logística. Então passei aí por posição a posição e vou contar um pouquinho da minha trajetória para vocês nesse processo de desenvolvimento contínuo. Então foi uma trajetória bastante grande, né? E no último movimento, né, que eu fiz, fiquei mais de 16 anos na Natura, decidi ter um caminho diferente. Comecei a analisar, veio bastante reflexões de direcionamento de carreira, para onde eu direcionaria a minha carreira. Já estava num ciclo bastante longo, né, passando por diversas posições, e eu acreditei muito e comecei a desenhar um caminho de desenvolvimento, né, onde eu trabalhei na construção da mentoria, dado as minhas experiências de liderança nesse processo profissional. Eu adquiri essa experiência na prática, na execução, no dia a dia, em diversos públicos, então times multidisciplinares. Foi aonde eu conectei o meu propósito realmente de fazer a diferença e tentar deixar um legado importante, ajudando as pessoas. Eu sempre me coloquei nesse lugar, como eu posso contribuir, como eu posso ajudar no desenvolvimento das pessoas. E nesse processo de um ciclo grande dentro de uma empresa, eu fiz essa reflexão, comecei a planejar esse movimento, criei um perfil, comecei a estudar formas de estruturar um processo de mentoria com começo, meio e fim. Acho que as mentorias fazem esse processo e coloquei no ar, né? Comecei a desenvolver, comecei a prospectar novos mentorados e tá dando super certo. Comecei a me conectar com novas pessoas, estou conseguindo contribuir, né, com esses profissionais, então tá sendo muito gratificante poder explorar o meu conhecimento através de experiências, conectar a minha vida, o meu propósito com esses profissionais que estão passando por situações que eu já passei, e aí essa troca de experiência é onde gera muito valor. Mas daí eu parei e pensei, poxa, acho que tá na hora de talvez sim usar toda a minha bagagem, mas também entender o que de fato está acontecendo em outras empresas, em segmentos diferentes. E eu sempre tive um desejo grande de conhecer a logística do Mercado Livre, conhecer os profissionais que vivem dentro desse ecossistema, que a gente está falando tanto do marketplace, mas também toda uma fintech com o Mercado Pago e todas as outras ferramentas que o Mercado Livre oferece. E uma logística extremamente rápida, eficiente, que traz para a gente aí, nós consumidores como um todo, um diferencial muito grande nesse novo comportamento, né, de compra através do marketplace. Então eu procurei me conectar com pessoas que estavam no meu network ali dentro desse processo e sim, fiz esse trabalho, consegui me conectar e hoje estou no Mercado Livre, uma posição muito estratégica, uma posição que me possibilita conectar, sim, todo o meu trabalho de gestão de pessoas com equipe multidisciplinares em várias interfaces, entender melhor toda a logística, buscar eficiência através de ações e projetos específicos, tanto em produtividade quanto também em rentabilidade como um todo. Então é um movimento muito importante para a minha carreira e eu estou aprendendo muito. E aí, assim, pensando nos principais aprendizados nesse retorno, eu posso dizer alguns que de cara, aí, falando nos primeiros 50, 60 dias que eu estou no Mercado Livre, me fizeram refletir e falar, poxa, que bom que você tomou essa decisão de dar um giro dentro da sua carreira, buscar novos conhecimentos.
Primeiro ponto também a mentoria, né? Que está fazendo com que eu coloque toda a minha experiência num propósito de contribuir com outros profissionais de vários segmentos. Mas o retrato mais forte que eu estou trazendo e os inputs que eu estou trazendo agora para o meu processo de aprendizado, estamos falando basicamente de alguns que eu não tinha tanto esse viés, né? Então assim, me colocar sempre numa posição de aprendiz, porque fazia muitos anos que eu estava dentro de uma empresa, então eu acabava me colocando numa posição de eu conheço, sei os caminhos e tal. E não, quando você entra numa outra empresa, você tem que sim se colocar no lugar de aprendiz, até porque são muitos processos, né? Novas pessoas, novas conexões. E aí eu percebi que isso tem que ser um comportamento, se colocar como aprendiz todos os dias. Então acho que esse é uma grande lição que eu carrego dentro comigo agora nesse processo de aprendizado. Um outro aprendizado foi inovação, né? Como um todo, buscar excelência em tudo que você fizer. Então buscar ali uma excelência nas suas entregas, sempre cuidando das pessoas, e aí talvez entre o grande aprendizado, e isso eu já carregava muito forte comigo, mas sim, buscar excelência, mas também de uma maneira leve, de uma maneira sustentável, alegre, feliz, e isso sempre motivando os profissionais. Então essa também foi a terceira lição que eu conectei muito com meus valores e eu acho super importante, e isso também estou vivenciando na prática. Um outro ponto que eu acho que é super legal nesse movimento de aprendizado é tomar mais riscos, assumir riscos com responsabilidades, tomada de decisão, mas também se colocar ali, a accountability, né, nesse processo de entrega e arriscar, né, arriscar alguns pontos, inovar e corrigir ao longo do caminho. Então, essa margem é importante para o desenvolvimento e para a velocidade que as coisas vêm acontecendo no mundo corporativo como um todo. Um outro aprendizado também que eu trago como no curtíssimo prazo é como as relações importam. O como você se relaciona. Então, assim, mesmo que através de grandes entregas e grandes projetos, o como é muito importante. Então sempre foi um valor para mim e me conectar com uma cultura que também estimula o relacionamento, as conversas dentro do processo de criação, estimulando sim uma entrega super positiva, mas o como é um valor importante desse processo. Então, mais uma lição, mais um aprendizado que muitas empresas que estão nesse processo de sucesso, de desenvolvimento, de crescimento, traz dentro do processo de cultura o que o como é muito representativo, né? E uma outra lição, acho que é importante, é que sempre é possível você buscar saídas, alternativas. Sempre tem alternativas dentro de um processo logístico. Então, buscar sempre novos caminhos também foi um grande aprendizado dentro desses primeiros 60 dias aqui de uma nova empresa. Então, vamos falar aqui de estágios, né? O primeiro estágio, sim, desse caminho longo de um processo de crescimento profissional em outros segmentos, uma descoberta importante, uma coisa que eu gosto muito, que é na liderança, na mentoria e como multiplicar o meu conhecimento através da mentoria e do meu próprio perfil. Fui para um movimento muito importante de continuar aprendendo, de continuar evoluindo para trazer isso para o processo de mentoria e também para o meu crescimento, conectando isso realmente ao momento que eu estou. É um momento de bastante crescimento, amadurecimento como pessoa, como profissional. Eu entendo que nesse ciclo de desenvolvimento nós vamos passando por etapas e por fases, e eu estou na fase de maturação. Então, eu estou no começo da fase profissional de maturação. Então, ainda tenho um ciclo grande de entregas, de construção, de legado dentro da empresa que eu estou e assim no meu mundo, na minha vida corporativa. Sim, atuar de maneira mais transversal e olhando para um aspecto maior e contribuindo ainda com mais pessoas. E aí veio a ideia de também, além do perfil do Instagram, trazer o perfil no YouTube, né? Então, abra esse canal
com a ideia de que esse canal vai trazer muita troca, vai trazer experiências, vai trazer possivelmente convidados, talvez. Enfim, nós vamos trazer aí semanalmente algum vídeo que conecte e traga realmente realidade, o que acontece na prática, do que coisas que são mais reflexões, às vezes importantes, num mundo mais amplo. E não, eu vou tentar trazer para a prática, para situações que acontecem no dia a dia e inputs que possam ajudar realmente as pessoas num determinado momento da carreira. Então esse canal vem com esse propósito, acompanhe esse canal. A ideia aqui é a gente trazer inputs, trazer conteúdos que façam sentido para que vocês usem ou ajudem a multiplicar o conhecimento no mundo corporativo, no mundo onde os profissionais precisam sim de um direcionamento e no mundo onde a liderança como um todo vem tendo menos tempo de fazer esse papel, né, de direcionamento como um todo. Então fica o convite, acompanhe esse trabalho. Eu estou muito feliz aqui e conto com vocês. Acompanhe aí todas as nossas divulgações, todo o nosso trabalho. E é isso. Um grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo.